Imagine que você está flutuando sobre um oceano raso, morno, com ondas preguiçosas cor de cobre. O céu é de um azul esquisito, mais pesado, como se tivesse peso nos seus pulmões. Você desce mais e sente o primeiro aviso. O ar arranha por dentro, não porque falta oxigênio, mas porque ele é uma sopa química. Ainda assim, por um instante, parece possível, quase bonito. Aí, sem som, o cenário apodrece. A superfície começa a brilhar como metal no forno. As nuvens não trazem chuva, trazem ácido. E quando você finalmente toca o chão, o seu traje, o melhor traje que a humanidade conseguiria imaginar, não queimaria como papel. Ele iria amassar, deformar. Como uma lata esquecida na brasa, o calor não esquenta você. Ele te invade. E a pressão não aperta. Ela te esmaga com a calma de um oceano inteiro sobre o peito. Bem-vindo a Vênus, um mundo que já foi chamado de Irmã da Terra, e que hoje é um lugar onde o próprio conceito de respirar vira uma piada cruel. Se você clicou esperando entender por que Vênus virou um inferno, ótimo. Você achou exatamente o que queria. Mas cuidado, porque a verdadeira história não é só sobre um planeta distante, é sobre como um mundo pode atravessar um ponto sem retorno e transformar água em veneno, céu em fornalha e o futuro em um aviso. E o pior, os sinais estavam lá desde o começo. Só que ninguém imaginava que nuvens pudessem esconder algo tão repulsivo. Você olha para Vênus no céu e vê um ponto brilhante, suave, quase romântico. Astrônomos antigos chamavam de estrela da manhã, estrela da tarde. Poetas prometiam amor. Mas por trás desse brilho existe uma armadilha. As nuvens de Vênus são bonitas como espuma e corrosivas como uma lâmina molhada em ácido. Elas cobrem o planeta como um curativo elegante em cima de uma queimadura que nunca cicatriza. E é aí que começa a nossa história. Com um engano, durante muito tempo nós imaginamos Vênus como um lugar úmido, quente, talvez tropical, um mundo de pântanos eternos, tempestades mornas, selvas abafadas. Era fácil acreditar nisso. Vênus é quase do mesmo tamanho da Terra, quase a mesma massa, quase a mesma presença. Uma irmã, uma gêmea, um espelho. Só que espelhos mentem quando a luz está errada. Quando as primeiras sondas realmente foram até lá, a ilusão morreu de um jeito brutal. Não foi um ops, está mais quente. Foi um choque. Uma bofetada científica. Temperaturas capazes de derreter chumbo, pressão esmagadora, atmosfera densa e sufocante. E um céu que não é céu. É uma tampa. E o mais estranho é que Vênus não parece um inferno por acaso. Não é azar. Não é um planeta ruim. Vênus é um inferno. Porque seguiu uma sequência de eventos que faz sentido. Uma cadeia lógica, quase inevitável, como um dominó caindo. E quando você entende a ordem desses dominós, dá aquele arrepio. Isso poderia acontecer com outros mundos. E em certas condições, até com o nosso. Mas vamos com calma. Porque a tragédia de Vênus tem uma sedução própria. Ela começa como uma promessa. Imagine Vênus muito tempo atrás. Não o Vênus de hoje, coberto por nuvens de ácido e sufocado por gás carbônico. Mas um Vênus jovem, um planeta recém-formado, ainda quente por dentro, cuspindo gases por vulcões colossais. Ele recebe mais luz do Sol do que a Terra. Já nasce com essa vantagem perigosa. Mais energia entrando, mais calor disponível. Mesmo assim, por um período, é possível que Vênus tenha tido algo que hoje parece impossível. Água. Água é o ingrediente que muda tudo. Água não é só líquido. Água é um motor climático, um estabilizador, um amortecedor. Ela absorve calor, circula energia, dissolve gases, alimenta rochas, cria ciclos. Na Terra, a água é uma engenheira silenciosa. Puxa dióxido de carbono para dentro do oceano, ajuda a criar minerais, esconde carbono em rochas, ela segura o clima para que ele não dispare para um extremo. Então a pergunta que corta como faca: se Vênus tinha água, onde ela foi parar? A resposta curta é assustadora. Ela foi assassinada, não por meteoros, não por alienígenas, mas por física, química e uma armadilha térmica que, quando começa, vira um vício. Vênus é mais próximo do Sol. Isso significa mais radiação, mais aquecimento. Se você aquece um planeta com água, a água evapora mais. E vapor d'água é um gás de efeito estufa extremamente eficiente. É como colocar um cobertor extra sobre o mundo. Mais calor, mais evaporação, mais vapor no ar, mais efeito estufa, mais calor. Parece um feedback pequeno, doméstico. Até que ele não é mais pequeno. A tensão da história nasce aqui, nesse detalhe que parece inocente. O mesmo ingrediente que pode tornar um planeta habitável pode, em certas condições, ser o gatilho da ruína. Pensa nisso como uma panela no fogão. No começo você aquece um pouco e a água só fica morna. Depois começa a soltar vapor. Se você aumenta o fogo, a panela ferve. Mas existe um momento em que o vapor domina a tampa, e a tampa vira pressão.
e a pressão acelera tudo. Você não está mais cozinhando água. Você está alimentando um processo que quer correr sozinho. Em Vênus, esse fogo era o Sol mais próximo, e a tampa era a própria atmosfera. Agora, fecha os olhos e visualiza. Um planeta que começa a ficar úmido demais no ar. O céu se torna pesado, saturado, nuvens se multiplicam, chove, evapora, chove de novo. Só que há um detalhe perverso. Em um planeta mais quente, a chuva não é necessariamente a salvação, porque se a temperatura média sobe o suficiente, a linha que separa oceano de vapor se desloca, até que oceanos inteiros podem começar a evaporar como poças ao meio-dia. E isso não é uma metáfora bonita, é uma mudança de estado em escala planetária. A partir desse ponto, Vênus teria entrado no que os cientistas chamam de um tipo de efeito estufa descontrolado. Mas eu quero que você sinta o que isso significa de verdade, sem jargão. Significa que o planeta começou a perder a capacidade de devolver calor para o espaço, como se tivesse fechado as janelas e ligado todos os aquecedores do mundo ao mesmo tempo. Só que ainda não é o final. No começo dessa escalada, Vênus talvez ainda fosse apenas um mundo sufocante, úmido, perigoso, um mundo de tempestades intermináveis. E aqui entra o primeiro twist psicológico. O inferno de Vênus não começou com fogo. Começou com água. E água, quando vira vapor e sobe alto, vira alvo. No topo da atmosfera, as moléculas de água enfrentam radiação intensa do Sol. Essa radiação pode quebrar a água em pedaços. Hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio é leve, ridiculamente leve. E quando você tem hidrogênio solto no alto da atmosfera, ele tem uma chance maior de escapar para o espaço, como balões que se soltam e somem no céu. Pouco a pouco, o planeta vai sangrando hidrogênio, e com isso vai perdendo água para sempre. Para sempre mesmo. Porque a água não some como magia. Ela se desfaz, se separa e uma parte foge. E o oxigênio que sobra? Você poderia pensar, então Vênus ficou cheio de oxigênio. Não, porque Vênus é uma fábrica química ativa, o oxigênio, altamente reativo, encontra rochas quentes, minerais, elementos reduzidos, e vira outros compostos. Ele é engolido pela superfície. É como se o planeta tivesse uma boca de pedra, devorando o que poderia ser ar respirável, e transformando tudo em óxidos, em minerais, diferentes, em cicatrizes geológicas. Ou seja, Vênus não só perdeu água, ele perdeu a chance de ser terra de um jeito irreversível. E agora, sem oceanos para absorver dióxido de carbono, sem chuva líquida para lavar a atmosfera, sem o grande pulmão azul que puxa gases e os prende em rochas, o CO2 começa a dominar. Ele se acumula como fumaça em um quarto fechado. E CO2 é um gás de efeito estufa que não perdoa. Ele segura calor. E quando você segura calor em um planeta já mais próximo do Sol, você cria uma armadilha sobre a armadilha. O planeta começa a cozinhar. Mas o que torna Vênus tão repulsivo e tão fascinante é que ele não é apenas quente. Ele é quente de um jeito que quebra a intuição. Na Terra você pensa em calor e imagina deserto, sol, ar seco. Em Vênus, o calor vem acompanhado de pressão absurda e uma atmosfera tão densa que o ar vira quase um fluido. É como estar no fundo do mar. Só que o mar é gás e está fervendo. E ainda tem as nuvens. As nuvens. Nuvens costumam ser símbolo de alívio. Sombra, chuva, frescor. Em Vênus elas são um engano brilhante. Elas refletem muita luz, sim. O planeta é super luminoso no céu por causa delas. Só que, ao mesmo tempo, elas participam do aprisionamento térmico e escondem o que acontece lá embaixo. E o que acontece lá embaixo é o tipo de coisa que o cérebro tenta evitar imaginar. Porque quando você fala ácido, sua mente pensa em um líquido queimando pele. Em Vênus, há camadas de nuvens carregadas de gotículas de ácido sulfúrico. Não é só um pouco ácido. É um sistema atmosférico, em que química corrosiva faz parte da identidade do céu. Imagine uma névoa que, se pudesse tocar metal exposto, o estragaria com o tempo. Imagine respirar isso, não por segundos, mas como regra permanente do planeta. E mesmo assim, mesmo com esse cenário, existe algo ainda mais cruel escondido na lógica do desastre. Vênus talvez tenha passado por uma fase quase habitável antes de cair de vez. Um limiar. Um corredor estreito entre mundo oceânico e fornalha sufocante. E nós chegamos ao coração dramático do primeiro ato. Vênus não precisava ser assim, mas uma pequena vantagem do Sol, uma mudança gradual e uma sequência de feedbacks transformaram o planeta em um mecanismo de autodestruição climática. Só que aqui vem o twist que muda a sensação da história. Até agora, parece um conto de moral. Ficou mais quente, evaporou, acabou. Simples demais. Vênus, no entanto, não é só uma panela que ferveu. Ele é uma panela que continuou no fogo. E alguém mexeu o conteúdo com uma colher de ferro incandescente. Essa colher é o interior do planeta.
Vênus não tem placas tectônicas como a Terra, pelo menos não do mesmo jeito ativo e constante que recicla a crosta terrestre. Na Terra, a tectônica é como um sistema circulatório. Placas mergulham, material retorna, gases são trocados, carbono entra e sai ao longo de eras. Isso ajuda a estabilizar o clima em escalas gigantescas. Em Vênus, sem um sistema equivalente funcionando como válvula, o dióxido de carbono que sai de vulcões pode não ter o mesmo caminho, fácil de volta para dentro do planeta. E se você prende CO2 na atmosfera por tempo demais, ele vira sentença. Agora, imagine o planeta com a crosta como uma tampa rígida, guardando calor interno por eras, uma pressão acumulando, um interior que quer escapar, e quando escapa, escapa de forma violenta. Eventos vulcânicos imensos, derrames de lava que redesenham regiões inteiras. Não é um vulcão bonitinho, é uma reforma planetária, um recapeamento, e toda vez que gases são expelidos, CO2, enxofre, vapor, a atmosfera pode ficar ainda mais espessa, mais efeito estufa, mais aquecimento, mais pressão. Você começa a sentir a claustrofobia? A sensação de que cada saída fecha a outra porta? E é exatamente isso que torna Vênus um personagem trágico. Ele parece lutar, mas cada movimento aprofunda a queda. Há um detalhe final deste trecho que eu quero plantar na sua cabeça, porque ele vai explodir mais à frente. O enxofre. Vênus é um planeta com uma assinatura química de enxofre muito forte na atmosfera. E isso não é só curiosidade. Isso é pista. Pista de atividade geológica, de ciclos atmosféricos, de nuvens ácidas, de reações que mudam a forma como a energia do Sol é absorvida e devolvida. O enxofre é como um cheiro no ar de uma casa. Você não vê o incêndio, mas sente que algo está queimando em algum lugar. E agora, o clima de Vênus já não é só quente, é instável, é tóxico, é esmagador. O planeta entra em um estado em que a água não é mais um oceano possível. É uma memória molecular. E sem água para amortecer e regular, o sistema vira um circuito fechado de aquecimento. Mas espera. Se Vênus ficou tão quente, por que ele não virou um mundo de céu limpo e superfície vermelha, como um forno exposto? Por que essas nuvens persistem? Por que esse véu eterno? Porque Vênus tem um truque atmosférico perverso. Ele não precisa de céu limpo para ser infernal. Ele precisa de uma atmosfera espessa o suficiente para transformar a própria superfície em refém. O calor entra e não sai. A pressão impede a respiração térmica do planeta, e as nuvens, em vez de aliviar, ajudam a manter o sistema como um teatro fechado, onde a peça é sempre a mesma. Sufocar, aquecer, corroer. E nesse teatro existe uma cena que é quase cômica, se não fosse horrível. Em uma certa altura da atmosfera de Vênus, as condições podem ser relativamente ok, em temperatura e pressão comparadas à superfície. Isso faz algumas pessoas sonharem. E se flutuarmos cidades lá? Parece ficção científica elegante, mas a ironia é venenosa. Acima, você tem um clima menos impossível. Abaixo, você tem um inferno. É como se Vênus tivesse um mezanino onde dá para ficar de pé. Enquanto o porão está em chamas e cheio de fumaça ácida, o planeta virou uma armadilha em camadas. E agora, deixa eu te puxar para um detalhe que prepara o próximo golpe da história. Quando a água vai embora e o CO2 domina, a temperatura não sobe de forma linear, ela pode disparar. Porque a atmosfera espessa muda completamente as regras de transferência de calor. E quando ela fica espessa o suficiente, ela pode criar um ambiente em que a superfície e o ar se comportam como uma única massa sufocante. O resultado final não é só muito quente. É quente demais para funcionar como planeta familiar. Quente demais para a química que você conhece. Quente demais para a ideia de estabilidade. E aqui, no fim desta primeira parte, a pergunta muda. Não é mais como Vênus ficou quente. É, o que selou o destino? Qual foi o empurrão final que transformou um mundo possivelmente oceânico em um lugar onde o chão parece uma chapa e o céu parece ácido? Porque existe um ponto em que a história deixa de ser só clima e vira catástrofe geológica e química em escala global. Existe um momento em que Vênus, além de ferver, pode ter sido reiniciado por dentro, como se o planeta tivesse virado o próprio forno e decidido limpar a casa com lava. E quando isso acontece, as pistas aparecem em formas estranhas, paisagens que parecem derreter, padrões no solo que lembram bolhas e sinais de que a superfície de Vênus talvez não seja velha como pensamos, mas relativamente recente, como se algo tivesse apagado. O passado e escrito uma versão nova por cima. É aí que a história fica realmente sombria. Você lembra da sensação de tampa fechando? Agora imagina que essa tampa não foi só o céu ficando pesado. Foi o próprio planeta decidindo trancar as portas.
e jogar a chave no fogo. Porque depois que a água some, não como uma poça secando, mas como uma biblioteca inteira sendo queimada letra por letra, Vênus deixa de ter um freio. Na Terra, existe uma conversa constante entre rocha, água e ar. O carbono entra e sai, circula, vira pedra, volta em gás. E o clima oscila dentro de limites. Em Vênus, essa conversa vira um monólogo. A atmosfera começa a falar sozinha, e ela fala em CO2. Só que existe um detalhe que muda tudo. Quando você prende calor por tempo demais, o planeta não apenas esquenta, ele muda de fase psicológica, como se deixasse de ser mundo e virasse máquina. E máquinas acumulam pressão. Se você pudesse acelerar bilhões de anos como um time-lapse, veria o interior de Vênus trabalhando como uma caldeira. Não é uma metáfora. O calor interno quer escapar. Na Terra, parte desse calor encontra caminhos por rachaduras, subducção, tectônica, reciclagem da crosta. Em Vênus, a crosta pode agir mais como uma casca contínua. E quando uma casca segura calor e gases, você cria o pior tipo de suspense. Aquele que não faz barulho até o minuto em que faz. E aí vem uma hipótese terrível. Uma daquelas ideias que, quando você imagina, parece que o planeta fica mais perto do seu rosto. Vênus pode ter passado por um evento de rejuvenescimento global, como se tivesse derretido a própria pele e colocado outra por cima. Não pense em algumas erupções. Pense em um mundo inteiro recebendo uma camada de lava como se fosse asfalto quente. Pense em continentes inteiros sendo cobertos até as cicatrizes antigas sumirem. E junto com isso numa coisa invisível, mas decisiva, sendo despejada no ar. Gases, gases, gases. Se Vênus liberou uma quantidade colossal de CO2 e compostos de enxofre em um intervalo relativamente curto em termos geológicos, isso é como jogar gasolina no incêndio climático que já estava aceso. O planeta não precisaria mais aumentar devagar. Ele poderia disparar. E aqui entra um twist que dá nojo de imaginar. Na superfície de Vênus, o ar é tão denso e a pressão é tão absurda que a sensação não seria de vento. Seria de massa, de empurrão constante. A atmosfera se comporta quase como um mar invisível. E esse mar invisível não é neutro. Ele é químico, quente e esmagador. Quando sondas reais tocaram a superfície de Vênus, não foi um pouso romântico. Foi como colocar um equipamento dentro de uma autoclave industrial. Algumas resistiram minutos. Minutos! O suficiente para mandar fotos e dados e morrer. E as fotos são um soco. Elas mostram um chão de pedra quebradiça, cores amareladas e enferrujadas, sombras duras, um silêncio que parece pesado. Não há árvores, não há água, não há poeira soprando em dunas familiares. É um cenário que lembra uma pedreira. Só que a pedreira está dentro de um forno, sob um oceano de gás. Agora segura essa imagem e sobe comigo de novo, porque Vênus guarda horror em camadas. Você entra na atmosfera superior e encontra algo quase elegante. Nuvens contínuas, um brilho uniforme, mas conforme desce, o planeta começa a fazer uma coisa que a Terra não faz desse jeito. Ele te engana com uma zona de aparente normalidade e depois te joga no abismo. Em certas altitudes, a temperatura pode parecer suportável comparada à superfície, mas o problema não é só quão quente, é a direção para a qual tudo aponta. Abaixo, a pressão e o calor sobem juntos. E quando você chega perto do chão, o sistema vira uma sentença física. O dióxido de carbono não está só presente. Ele domina. Ele é o cobertor, a parede, o teto. Ele é o motivo pelo qual a noite não refresca, pelo qual a energia não escapa, pelo qual o planeta parece estar sempre de guarda, retendo calor como um segredo doentio, e a surpresa repulsiva é esta. Vênus não é um inferno porque ele está perto do Sol. E pronto. Vênus é um inferno porque o planeta virou um amplificador. Ele recebe, retém, recicla e devolve, de um jeito que prende a superfície em um estado quase permanente de cozimento. E como se não bastasse, Vênus tem uma dinâmica atmosférica que parece zombar da nossa intuição. A atmosfera gira rápido demais. Você olha para Vênus e imagina que um planeta que gira lentamente teria um clima preguiçoso. Só que Vênus faz o oposto. As nuvens altas dão a volta no planeta em poucos dias. É como se o céu estivesse correndo sobre uma bola que se move devagar. Um mundo onde o tempo, o clima, o vento, a circulação, parece separado do relógio do próprio planeta. Isso cria um efeito narrativo macabro. O inferno não está parado. Ele está em movimento, como uma tempestade que nunca termina, circulando o planeta e distribuindo química corrosiva como se fosse perfume tóxico. E agora eu te devolvo ao chão, porque o chão é onde a história mostra as marcas. Quando a humanidade finalmente enxergou Vênus de verdade, não foi com olhos comuns, foi com radar,
atravessando o véu de nuvens que torna o planeta um segredo. E o que apareceu não foi um mundo uniforme. Apareceu um cenário estranho, quase alienígena. Planícies vastas, regiões deformadas, padrões circulares gigantescos, estruturas que parecem feridas antigas no tecido do planeta. Algumas formações lembram coroas, anéis enormes, como se algo tivesse empurrado de baixo para cima, rachado o chão e depois afundado. É como se plumas de calor tivessem tentado respirar através da crosta, criando cicatrizes circulares. E você começa a perceber a mensagem. O inferno de Vênus não é só atmosférico, é geológico. É um planeta que ainda tem calor para gastar. E que talvez tenha gastado esse calor de forma catastrófica. Agora pensa no efeito dominó. Você perde água, perde o freio químico. CO2 se acumula, aumenta o cobertor térmico, a superfície esquenta, rochas mudam, reações aceleram. O interior pressiona, vulcanismo libera mais gases, mais efeito estufa, mais calor, mais instabilidade. E de repente o ciclo não é um círculo, é uma espiral. Aqui vem outro twist. Quanto mais quente a superfície, mais a própria crosta pode se comportar de modo diferente. Minerais mudam, viscosidades mudam. A capacidade de segurar ou soltar gases muda. Em certos cenários, o planeta pode entrar em episódios de liberação intensa, e se isso aconteceu, Vênus pode ter passado por um grande evento. Um período em que vastas porções foram renovadas e a atmosfera recebeu uma carga brutal de CO2 e compostos de enxofre. E o enxofre volta como personagem principal, porque ele explica a estética horrível do céu. Compostos de enxofre podem formar aerossóis, gotículas, nuvens ácidas. Eles participam de reações que mudam como a luz solar é refletida e absorvida. E eles ajudam a criar aquela aparência de manteiga estragada que as nuvens venusianas parecem ter em imagens. Uma beleza doente. Uma beleza que, se você pudesse tocar, te queimaria. E aqui está um detalhe específico que dá calafrio. Na superfície de Vênus, a pressão é tão alta que você está, em termos de compressão, de como se estivesse a centenas de metros de profundidade no oceano da Terra, só que em vez de água fria e escura, você tem CO2 quente e opressivo. O corpo humano não foi feito para isso. Equipamentos não foram feitos para isso. E ainda assim, Vênus faz questão de adicionar um requinte. A temperatura é tão alta que certos metais simplesmente não são metais. Resistentes ali, são materiais que amolecem, que cedem. Se a Terra tem desertos que testam a vida, Vênus tem uma superfície que testa a matéria. E agora entra uma cena que eu quero que você visualize como se fosse cinema. Você está em um planalto venusiano, o céu é uma tampa amarela, a luz é difusa, sem sol visível, não há sombra de nuvem passando. Porque as nuvens são o teto inteiro. O ar não tem cheiro porque você já estaria morto. Mas imagine que tivesse. Seria um odor ácido, metálico, de laboratório queimado. O chão é rocha, mas parece ter sido derramado. Há dobras, fraturas, placas congeladas em meio movimento, como chocolate endurecido. Só que é basalto e está em um forno. E de repente, você percebe algo. Vênus tem relativamente poucas crateras de impacto, comparado ao que se esperaria de uma superfície antiga e intocada. Isso sugere, de um jeito desconfortável, que o planeta pode ter sido repintado em um período mais recente, como se o inferno não fosse apenas herança do passado remoto, mas resultado de uma renovação que apagou o histórico do planeta. Esse detalhe muda a tensão da história, porque significa que o inferno de Vênus pode ter sido construído em etapas, e talvez em escala geológica relativamente rápido. E aqui vem uma pergunta que sempre aparece, e que é um gancho poderoso para o cérebro. Por que Vênus e Terra, tão parecidos em tamanho, e viraram mundos tão diferentes? A resposta não é uma bala de prata. É um conjunto de pequenas vantagens e desvantagens que se acumulam até virar abismo. Vênus recebe mais energia do Sol. Isso já coloca o planeta mais perto da borda do precipício. Um pouco mais de calor, um pouco mais de vapor, um pouco mais de efeito estufa, e você já está no lado errado. E quando você atravessa essa linha, não é fácil voltar. Porque a água, o grande agente de retorno, já se foi. Sem ela, o planeta perde a ferramenta de desfazer o excesso de CO2. E aí, o planeta fica preso em um estado onde a atmosfera é quase toda dióxido de carbono, com nuvens de ácido sulfúrico e traços de outros gases que contam histórias de rocha e fogo. Um mundo em que o céu não é um lugar de pássaros. É um reator. Mas ainda falta o golpe mais cruel. O inferno de Vênus não é apenas quente, ele é estável de uma forma assustadora, estável como uma prisão bem trancada. Na Terra, o clima muda, oscila. Há estações, há ciclos. Em Vênus, o sistema parece ter encontrado um poço, um estado de equilíbrio ruim, porém resistente.
E esse é o verdadeiro terror em termos planetários. Quando um mundo entra em um equilíbrio que favorece o inferno, ele pode permanecer ali por eras. Agora, lembra do brilho romântico de Vênus no céu? Eu quero que você sinta a ironia até o osso. Aquele brilho vem de nuvens que refletem luz. Um planeta que parece suave e calmo, mas que por baixo é uma prensa quente. E se você acha que isso já é o limite, eu preciso te contar algo que deixa a história ainda mais inquietante. Vênus pode ainda estar ativo, não como um cadáver planetário, como um organismo quente. Sinais atmosféricos e variações podem sugerir mudanças. E se existe vulcanismo recente ou intermitente, isso significa que o planeta ainda tem pulsos, ainda pode liberar gases, ainda pode mexer na composição de suas nuvens, ainda pode alterar a opacidade do seu céu. Ou seja, o inferno talvez não esteja só ligado, talvez ele esteja respirando. E aí o enredo ganha uma camada de suspense contemporâneo. Nós não estamos apenas olhando para um planeta que morreu. Estamos observando um planeta que pode estar em um estado dinâmico. E cada mudança é uma pista sobre o passado e sobre o mecanismo que o prendeu nessa condição, mas existe uma peça do quebra-cabeça que ainda está faltando. E ela é uma das mais viscerais de imaginar. O que aconteceu com o oxigênio? Que sobrou quando a água foi quebrada? Você pode sentir o desconforto dessa pergunta, porque ela tem um eco de vida. Oxigênio é o gás que associamos a florestas, mares, respiração. Em Vênus, o oxigênio livre não virou esperança. Ele virou reagente. Foi sugado pela superfície, aprisionado em minerais, consumido em reações que mudaram a pele do planeta. É como se Vênus tivesse recebido uma chance e a tivesse usado para oxidar a própria prisão. E quando a superfície oxida, quando minerais mudam, isso também influencia como o planeta interage com gases. A química não é só decoração, ela é engrenagem. Agora, deixa eu intensificar a sensação de claustrofobia com um detalhe de movimento. Em Vênus, o céu gira como se estivesse com pressa. As nuvens fazem voltas rápidas. Isso significa que um observador nas camadas altas poderia ver padrões viajando, faixas se movendo, turbulência em escalas gigantescas. E se houver descargas elétricas, e há indícios de fenômenos elétricos, embora a história completa seja complexa, isso adiciona mais, um elemento cinematográfico. Um mundo onde o trovão, se existisse como som que você pudesse ouvir, seria abafado por um ar tão denso que parece um colchão, um relâmpago preso dentro de uma caixa, e enquanto isso lá embaixo, a superfície permanece como um piso de forno, quente, comprimido, com o tempo geológico andando de um jeito próprio, como se cada rocha estivesse cozinhando lentamente sob pressão. Até aqui, dá para resumir o horror em uma frase. Vênus foi empurrado para além do ponto em que um planeta consegue autorregular, com água e rochas em paz. Mas ainda tem uma revelação que vira a faca e gira. O brilho das nuvens não significa resfriamento suficiente. Muita gente pensa, se reflete luz, esfria. Só que Vênus mostra que você pode refletir bastante e ainda assim ser uma fornalha. Porque o que manda no final é a capacidade de liberar calor de volta para o espaço a partir da superfície e das camadas inferiores. E com uma atmosfera esmagadora e rica em CO2, essa liberação vira gargalo. O planeta fica preso com o calor dentro, como se o corpo estivesse com febre e sem suor. E isso nos leva para a porta do terceiro ato, onde a história deixa de ser apenas um mistério do passado e vira um aviso para a imaginação. Vênus é um laboratório natural do que acontece quando o efeito estufa vira cárcere. Não como slogan, mas como um mecanismo físico real. Só que antes de entrar nesse último corredor, eu preciso preparar o terreno com mais um twist de terror atmosférico. Um detalhe que parece pequeno, mas muda a forma como você sente o planeta. O céu de Vênus não tem o consolo do azul. Ele não tem horizonte respirável. Ele é uma iluminação doente, filtrada, como se você estivesse olhando o mundo através de um vidro antigo manchado. Isso mexe com o cérebro, porque instintivamente, céu é escape. Em Vênus, céu é parede. E quando você entende que essa parede existe porque uma sequência de eventos removeu a água, permitiu o acúmulo de CO2 e possivelmente foi reforçada por episódios geológicos massivos, a história se fecha como uma armadilha. A irmã da Terra não virou inferno por capricho. Ela virou inferno por consequência. E agora a pergunta final começa a se formar, como um brilho sinistro no fundo da mente. Se Vênus é o destino possível de um planeta, quase igual ao nosso em tamanho, quais foram exatamente os pontos de virada? E o que isso nos ensina sobre como um mundo atravessa a linha que separa habitável de irrecuperável? Porque a história ainda reserva a parte mais inquietante. Quando você entende Vênus,
você começa a olhar para a Terra de um jeito diferente. Não com pânico barato, mas com um respeito frio pelo fato de que a habitabilidade é um equilíbrio frágil e que o universo não promete finais felizes. Existe um momento na história de Vênus em que a pergunta deixa de ser como isso aconteceu e vira por que isso não parou. Porque o mais assustador não é um planeta ter um dia ruim, o mais assustador é um planeta encontrar um jeito de ficar preso no pior estado possível. E ainda parecer brilhante, inocente, quase angelical, visto daqui. E para entender por que Vênus não voltou atrás, você precisa olhar para o que sobrou como se fossem vestígios de um crime. Não um crime com sangue, mas com assinaturas químicas, com proporções estranhas, com pistas escondidas em átomos. Uma das pistas mais perversas é invisível a olho nu, mas devastadora quando você entende. O hidrogênio pesado. A água comum é feita de hidrogênio leve, mas existe uma versão em que o hidrogênio é mais pesado, um isótopo chamado deutério. E quando um planeta perde água para o espaço, ele tende a perder primeiro o hidrogênio leve, porque ele escapa mais fácil. O que fica para trás é relativamente mais pesado. É como se um ladrão levasse todas as penas e deixasse os tijolos. Então, quando você mede a razão entre hidrogênio pesado e leve, você encontra um tipo de testemunha do passado, e em Vênus, essa testemunha sussurra uma história horrível. Ali já houve muito mais hidrogênio do que há agora. O planeta foi drenado. Não de rios, mas do próprio ingrediente que poderia ter sido o oceano, é um indício de que Vênus não perdeu um pouco de água. Ele perdeu uma quantidade significativa, talvez mares inteiros, até que restou só a lembrança química. E isso dá um nó no estômago por um motivo simples. Se água existiu, ela foi arrancada da história do planeta com um método que não deixa cicatriz óbvia no céu. O céu continua lá, as nuvens continuam lá, mas a água virou estatística. Agora, pensa no efeito psicológico disso. Vênus não parece um deserto. Ele parece um planeta coberto, um planeta vivo. Só que a vida do sistema é uma vida de reações corrosivas, não de ecossistemas. É como uma cidade brilhante vista de longe. E quando você chega perto, descobre que é uma fábrica tóxica abandonada, ainda quente. Mas por que esse processo foi tão eficiente? Por que o hidrogênio conseguiu escapar por tanto tempo? Aqui entra outro personagem invisível, o Sol jovem. Nos primeiros bilhões de anos, estrelas como o Sol podem ser mais ativas em certos tipos de radiação. Isso significa que Vênus, já mais perto, teria recebido uma dose ainda mais agressiva de energia, capaz de quebrar moléculas nas camadas altas da atmosfera. E quando você combina três coisas, proximidade do Sol, água em forma de vapor subindo alto e radiação cortante, você obtém o cenário perfeito para uma perda contínua. Água quebrada, hidrogênio escapando, oxigênio reagindo com o chão. A água não teve chance de voltar como oceano, porque o planeta foi puxado para um estado onde a própria atmosfera virou um triturador de moléculas. E mesmo que, em algum momento, Vênus tivesse começado a esfriar ligeiramente, digamos que nuvens refletissem luz, ou que o planeta passasse por fases de variação. A ausência de água líquida e o acúmulo de CO2 seriam como um cadeado, porque sem oceano e sem chuva líquida persistente, Vênus perdeu o mecanismo mais eficiente que existe para tirar CO2 do ar em escala planetária. Na Terra, CO2 pode ser capturado em rochas carbonáticas e reciclado em longos ciclos. Em Vênus, esse caminho vira uma estrada quebrada. E é aí que a história fica cruel. A Terra e Vênus podem ter começado com ferramentas semelhantes, mas a Terra ficou com a chave inglesa, e Vênus ficou com o martelo, e martelo só sabe bater. Agora, se você acha que isso é tudo, eu vou te apresentar uma das partes mais estranhas e cinematográficas da atmosfera venusiana, o absorvedor desconhecido das nuvens. Vênus tem nuvens brilhantes, mas quando você observa certos comprimentos de onda, aparece um padrão escuro, manchas que se movem, faixas que parecem sombras vivas deslizando pelo topo. Por décadas, isso foi um mistério. Alguma substância ali em cima está absorvendo luz de um jeito marcante, mas não é trivial identificar exatamente o que. É como se o planeta usasse maquiagem, e a gente não soubesse qual é a tinta. Por que isso importa para a história do inferno? Porque essa maquiagem pode influenciar quanto calor entra e como a energia é distribuída. Pequenas mudanças na absorção podem alterar a dinâmica, alimentar ventos, criar diferenças de aquecimento, mexer na química. Em um sistema tão perto do limite, detalhes viram alavancas. Vênus não é um planeta onde um pouco mais ou um pouco menos é irrelevante. É um planeta onde o pouco vira avalanche. E o mais desconcertante é que essas manchas escuras não ficam paradas. Elas viajam, elas mudam. Elas participam daquele céu que gira rápido, como se estivesse fugindo de si mesmo.
Isso dá ao planeta um aspecto de organismo. Um organismo doente, mas dinâmico. Não é um cadáver. É um corpo febril. Agora, desce um pouco mais e você encontra outra perversidade. Camadas de nuvens e névoas com química em cascata. Ácido sulfúrico se forma, se transforma, reage com traços de outros gases. A atmosfera é um laboratório de alta pressão e alta energia. E aí aparece um paradoxo que parece brincadeira do destino. Vênus é um inferno, mas não é um inferno seco, no sentido químico. Ele ainda tem reações envolvendo compostos que dependem de pequenas quantidades de água residual e de radicais químicos. Ou seja, mesmo sem oceanos, o planeta ainda brinca com o fantasma da água em microescala, como se o planeta tivesse perdido o mar, mas ainda carregasse o cheiro dele no ar. Isso é poético e repulsivo ao mesmo tempo. E falando em repulsa, vamos colocar a mão, mentalmente, numa parte do sistema que dá arrepio. A superfície como uma caixa de reação. A temperaturas altíssimas, a química entre gases e rochas, não é lenta e tranquila como num jardim. Ela pode ser agressiva. Minerais podem reagir com gases, superfícies podem comer moléculas, certos compostos podem ser instáveis. A interface entre ar e chão vira uma fronteira viva. Em Vênus, o chão não é cenário. Ele é participante. Isso significa que a atmosfera e a superfície podem estar em um tipo de dança tóxica. O ar modifica o chão modifica o ar. E essa dança pode ajudar a manter o planeta no estado infernal, porque ela regula a disponibilidade de certos gases e mantém a composição, dominada por CO2 e compostos relacionados. E agora vem um twist que muda o jeito de sentir a história. Vênus pode não ter um inferno uniforme. Dependendo da região, altitude e composição do terreno, a química local pode variar. Há áreas altas, continentes venusianos em altitude relativa, e planícies. Há estruturas vulcânicas imensas, há regiões deformadas. Cada uma dessas províncias pode interagir diferente com a atmosfera. Só que, de novo, o planeta é cruel. Mesmo que existam diferenças, todas estão dentro de uma prisão térmica. É como discutir se uma cela é 2 graus mais fria, enquanto o prédio inteiro está pegando fogo. Agora deixa eu puxar você para um elemento que parece detalhe, mas vira suspense de investigação. O campo magnético, ou a falta dele. Um campo magnético planetário pode ajudar a desviar parte do vento solar, que é um fluxo de partículas que interage com a atmosfera superior. Sem um campo forte, a atmosfera fica mais exposta a certos tipos de erosão e interação. Isso não significa sem campo. A atmosfera vai embora, automaticamente. A realidade é mais complexa. Mas significa que o planeta pode estar menos protegido em alguns aspectos. E se você já está num cenário em que hidrogênio está escapando, qualquer fator que facilite perdas ou reações na alta atmosfera vira mais um empurrão na direção errada. É como se Vênus tivesse perdido o guarda-costas bem no período em que mais precisava. E aqui a história ganha uma qualidade de tragédia grega. Não é um único golpe. É uma série de vulnerabilidades que, alinhadas, fazem o destino parecer inevitável depois que acontece. Agora, vamos ao centro emocional do terceiro ato. O ponto de virada. Existe um tipo de limiar climático em que um planeta com água não consegue mais manter oceanos estáveis, porque a entrada de energia e o efeito estufa empurram o sistema para um estado onde a atmosfera fica saturada de vapor, a perda para o espaço se acelera e o resfriamento efetivo perde a corrida. Uma vez que você atravessa esse limiar, voltar é quase impossível, porque você perde o próprio mecanismo que poderia reconstruir o oceano. Para Vênus, esse limiar provavelmente foi a guilhotina, mas a guilhotina não caiu em silêncio. Ela caiu com tempestades, com um céu cada vez mais carregado, com uma atmosfera se tornando mais espessa, com a água indo embora em migalhas, com o planeta fechando a porta atrás de si, e quando o oceano desaparece, se desapareceu, o que resta é um mundo que nunca mais lavou a própria atmosfera. E aí o CO2, liberado por vulcões e mantido sem remoção eficiente, se torna um oceano de gás. O planeta passa a ter uma pressão esmagadora e temperaturas absurdas, e o ácido sulfúrico nas nuvens vira o símbolo visual de uma química fora de controle. Agora dá para pensar. Ok, então é só isso, um caminho unilateral. Só que a história de Vênus guarda um último tipo de reviravolta. O planeta pode ter oscilado antes de cair. Imagine períodos em que nuvens mais espessas aumentam o albedo, refletem mais luz, e tentam resfriar um pouco a alta atmosfera. Imagine que a composição do enxofre varie com a atividade vulcânica. Em certos momentos, mais enxofre pode gerar mais aerossóis, em outros menos. Isso poderia alterar a quantidade de luz absorvida em diferentes altitudes, mudando ventos e química,
O planeta poderia ter atravessado fases em que parecia segurar por um tempo, só para depois despencar de novo, mais fundo, não como um botão liga-desliga, como uma pessoa escorregando na encosta, tentando se agarrar, quebrando as unhas na rocha e no fim caindo. E aqui vem o detalhe que deixa tudo mais inquietante. Se Vênus teve fases, então o inferno é um estado final, mas não necessariamente um estado instantâneo. Ele pode ter sido construído por degraus. E degraus significam que há mecanismos de transição. Mecanismos que, se a gente entende, servem como mapa do perigo. Agora, entra o lado humano dessa história. Nós tentamos visitar Vênus, e Vênus respondeu como um predador quieto, não com explosões dramáticas, mas com uma certeza física. O lugar não permite permanência fácil. Cada tentativa de pouso foi um experimento de resistência. Cada minuto de dados foi arrancado do planeta como se a natureza dissesse: vocês podem olhar por um instante. E esse instante tem um peso simbólico enorme, porque Vênus não é só uma curiosidade, ele é uma memória do que acontece quando o equilíbrio se rompe. Só que eu ainda não te entreguei a reviravolta mais desconfortável deste trecho. E ela é sobre a palavra gêmea. Vênus e Terra têm tamanho parecido, massa parecida, composição geral parecida, mas o destino foi radicalmente diferente. Isso revela uma verdade que dói. Planetas não são personagens com personalidade fixa. Eles são sistemas sensíveis às condições iniciais e aos feedbacks. A diferença pode começar pequena: distância ao Sol, rotação, história de impactos, interior, presença de água, formação de nuvens, tectônica, e virar abismo. E depois que vira abismo, o resultado parece óbvio, como se sempre fosse assim, mas não era. E isso cria uma tensão final. Se Vênus podia ser outra coisa, então o universo está cheio de mundos que podem estar no corredor estreito entre paraíso e forno. Agora, deixa eu te levar para uma imagem que amarra tudo e prepara o próximo salto. Imagine duas esferas. Uma é a Terra, com o oceano que respira, nuvens que às vezes salvam e às vezes castigam, mas que permitem ciclos. A outra é Vênus, com nuvens contínuas e brilhantes, uma atmosfera que gira como uma cinta em alta velocidade, e um chão que parece uma chapa quente sob um oceano de CO2. As duas giram em torno do mesmo Sol. Ambas nasceram do mesmo material primitivo do sistema solar. E, no entanto, uma virou jardim. A outra virou prensa. A moral não é: a Terra vai virar Vênus amanhã. A moral é muito mais fria. Existem linhas que, quando cruzadas, mudam as regras do jogo. E Vênus é um planeta que cruzou a linha, queimou o mapa e fechou a porta. E agora, o último gancho antes da parte final. Por décadas, Vênus foi tratado como um inferno simples. Quente demais, fim. Só que as pistas modernas sugerem um planeta mais complexo. Química em camadas, dinâmicas atmosféricas rápidas, possíveis sinais de atividade geológica, mistérios nas nuvens, variações que indicam que o sistema ainda muda. E quando um inferno muda, ele revela o mecanismo que o mantém. Então a pergunta que nos arrasta para a última parte não é apenas como Vênus virou isso. O que exatamente mantém Vênus nesse estado hoje? Que segredos ainda estão escondidos sob as nuvens? E como a próxima geração de missões pode arrancar do planeta, vivo, febril e corrosivo, a história completa da queda? Porque no fim, entender Vênus é entender como um mundo perde a chance de ser casa. E vira advertência. Quando você olha para Vênus com olhos de história, ele não é só um planeta, ele é um aviso com maquiagem brilhante. E a última parte dessa história é a mais perigosa, porque é onde o inferno deixa de ser um lugar distante e vira um mecanismo que você consegue sentir funcionando, peça por peça, como uma máquina que não pode desligar. A primeira peça é a mais óbvia, e ainda assim a mais subestimada. A atmosfera de Vênus é uma prisão de CO2 com paredes grossas demais. Em um planeta, a temperatura não é determinada só por quanta luz entra, é determinada por quanta energia você consegue devolver para o espaço. E em Vênus, o caminho de saída do calor é estreito, congestionado, quase sufocado. Na Terra, uma parte do calor da superfície escapa com relativa facilidade em certas janelas atmosféricas. Em Vênus, com uma atmosfera extremamente densa e carregada de gases que absorvem radiação térmica, essas janelas ficam menores, o calor tenta sair e é devolvido de volta, repetidas vezes, como se a superfície estivesse gritando em uma sala com paredes acolchoadas. Você faz barulho, mas o som não vai embora. Ele volta para você. O resultado é um mundo onde o dia não é um alívio e a noite não é uma cura. Vênus não tem a respiração térmica que a gente espera. Ele tem uma febre constante. E aí entra uma segunda peça, mais grotesca.
porque parece que o planeta decidiu enfeitar a própria cela. As nuvens de ácido, elas refletem parte da luz solar e, ao mesmo tempo, participam de uma química que perpetua a identidade de Vênus. Não são nuvens de água brincando de chuva, são nuvens com gotículas corrosivas, como se o céu estivesse sempre preparando uma queimadura. E é aqui que a história dá uma volta sinistra. Você poderia pensar que refletir luz ajudaria a esfriar o planeta. Mas Vênus prova que você pode ter um espelho no céu e ainda assim viver em uma fornalha, porque a verdadeira prisão não está no quanto você impede a entrada. Está no quanto você impede a saída. Agora, se isso fosse tudo, Vênus seria apenas um planeta quente com nuvens ácidas. Só que Vênus tem um terceiro ingrediente que transforma o inferno em algo quase ativo. A possibilidade de que o planeta ainda esteja, de tempos em tempos, alimentando a atmosfera com novos gases vindos de baixo, e isso muda tudo. Porque se há vulcanismo, ainda que esporádico, então Vênus não é só um sistema que ficou preso no passado. Ele é um sistema que pode receber injeções que alteram a composição das nuvens, a quantidade de enxofre, a opacidade, a dinâmica atmosférica, e se a atmosfera muda, o balanço de energia muda. E se o balanço muda, ventos mudam. E se ventos mudam, o planeta se reorganiza como um organismo reagindo a um estímulo. A superfície de Vênus é um lugar onde as cicatrizes não são apenas antigas. Elas podem ser parte de um processo contínuo. O inferno pode estar sendo mantido não só por herança, mas por manutenção. Agora, eu quero te dar uma imagem que pareça cinema, mas é física. Pensa numa panela de pressão gigante, tampada, no fogão. O fogo é o Sol. Paz à prisão do CO2. Dentro da panela, o conteúdo ferve. Em cima existe uma camada de névoa corrosiva que reflete luz e esconde tudo. E lá dentro, de vez em quando, bolhas sobem. Gases do interior, enxofre, CO2, vapores. Cada bolha que estoura não explodiria no sentido terrestre. Ela simplesmente alteraria o sabor do ar, mudaria a química, mudaria a cor das nuvens e manteria o sistema no mesmo destino. Quente, denso, tóxico. Você começa a entender por que Vênus é tão difícil de consertar, até em pensamento. Não é um problema com uma chave. É um problema com dezenas de fechaduras. Agora vem um twist narrativo que eu guardei para o final, porque ele muda a perspectiva. Vênus não é só o que ele se tornou. Vênus é um planeta que nos obriga a redefinir o que significa parecido com a Terra. Quando você diz parecido com a Terra, o cérebro imagina vegetação, oceanos, nuvens macias. Vênus ensina que parecido em tamanho e massa não significa parecido em destino. Significa apenas que o palco é semelhante. A peça depende do roteiro climático e geológico. E se Vênus teve mesmo oceanos em algum momento, mesmo que rasos, temporários, incompletos, a tragédia fica ainda mais amarga, porque a queda não foi de um planeta morto. Foi de um planeta que talvez tenha flertado com a chance de ser casa. Mas a parte mais inquietante vem agora. O que exatamente aconteceu com todo aquele carbono? Na Terra, muito carbono está escondido em rochas, no manto, em reservatórios gigantescos que só aparecem aos poucos pela tectônica e vulcanismo. Em Vênus, grande parte do carbono parece ter ficado na atmosfera, e isso cria uma hipótese que é quase uma sentença. Talvez Vênus nunca tenha desenvolvido, ou não tenha mantido, um ciclo eficiente de aprisionar carbono em rochas, de forma estável, porque faltou água líquida persistente, e faltou reciclagem tectônica no estilo terrestre. Sem água, a química de intemperismo, aquela digestão lenta de rochas que captura CO2, fica limitada. Sem tectônica do tipo terrestre, o carbono não circula com a mesma regularidade. Então a atmosfera vira o depósito principal, e uma atmosfera cheia de CO2 em um planeta mais perto do Sol é como uma estufa com o termostato quebrado. Agora, se você quer sentir o nojo misturado com fascínio, pensa nisso. Na Terra, água e rocha podem trabalhar juntas para transformar CO2 em pedra, literalmente tirar um gás do ar e virar chão. Em Vênus, a ausência de água faz com que o gás permaneça no ar, e o ar se torne o próprio oceano, mas um oceano que não dá para nadar, um oceano que te esmaga. E então, chega a pergunta que todo espectador, mesmo sem perceber, está esperando. Por que Marte não virou Vênus? E por que a Terra não virou Vênus? Marte é pequeno, perdeu calor interno mais rápido, perdeu a atmosfera com mais facilidade. Sua distância do Sol é diferente. Sua história de água é outra. A Terra, por outro lado, ficou numa zona onde a água pôde existir como oceano de forma estável por muito tempo. E, principalmente, a Terra parece ter mantido um ciclo que puxa e devolve carbono ao longo de eras.
Ajudando a evitar extremos permanentes, Vênus ficou perto demais do limite. E quando você vive perto do limite, pequenos empurrões importam. Um pouco mais de energia solar, uma fase inicial mais ativa do Sol, um histórico de água que evapora e sobe, a perda contínua de hidrogênio para o espaço, a química da superfície devorando o oxigênio, a falta de um freio robusto para o CO2. Tudo isso somado vira destino. E agora vem a reviravolta final, que dá aquela sensação de isso é maior do que Vênus. Vênus virou o manual de instruções do inferno planetário. Não no sentido de a Terra vai copiar, mas no sentido de que ele mostra a lógica. Quando você perde água como estabilizador, quando o CO2 domina, quando o planeta não tem mecanismos eficientes de remoção, você pode travar num estado de efeito estufa extremo que dura eras. E isso nos leva ao presente e ao futuro. Porque Vênus não é só uma história antiga, é um mistério vivo. E mistérios vivos atraem missões, instrumentos, perguntas novas. Imagine uma sonda atravessando as nuvens. Ela entra como quem atravessa um mar de vapor corrosivo. Em camadas altas, a temperatura e a pressão são menos absurdas. Você poderia imaginar balões flutuando, observatórios, plataformas. Mas quanto mais desce, o planeta cobra pedágio. Calor aumenta, pressão aumenta, química fica mais agressiva. E quando toca o chão, o relógio começa a correr. Cada minuto de operação é uma vitória arrancada com alicate do inferno. Por que alguém faria isso? Porque cada dado é uma peça do quebra-cabeça. Porque ainda existem perguntas que doem de tão fascinantes. Quão recente foi a repintura da superfície? Existe vulcanismo ativo hoje, e em que escala? O que exatamente compõe aquelas manchas escuras no topo das nuvens? Como a química do enxofre varia com o tempo? Qual foi o caminho exato que levou do possível oceano ao estado atual? E aqui entra um detalhe que transforma a ciência em suspense. Se Vênus ainda muda, então o planeta pode estar nos mostrando agora pequenos trechos do mecanismo que o mantém preso, como se o inferno deixasse escapar, por fissuras, o som da própria engrenagem. E então a história fecha com um contraste que é quase cruel. Você olha para Vênus no céu noturno e vê beleza, um ponto brilhante, uma joia. Você pode até sentir um conforto antigo, como se o universo estivesse decorado para você. Mas essa joia é, na verdade, um mundo onde o chão está quente o bastante para cozinhar certos metais, onde a pressão é como um oceano, invisível esmagando tudo, e onde as nuvens são uma névoa de ácido. O planeta que parece o mais gentil, visto de longe, é um dos mais hostis quando você chega perto. E se você forçar a imaginação até o limite, você consegue ouvir o verdadeiro final da história. Não como moralismo, mas como um sussurro físico do universo. Vênus virou um inferno porque ficou perto demais do Sol, porque a água virou vapor e subiu alto demais, porque o Sol quebrou essa água, porque o hidrogênio escapou e não voltou, porque o oxigênio reagiu e sumiu em pedra, porque o CO2 se acumulou e virou parede, porque a geologia pode ter alimentado o céu com mais gases, e porque, quando o planeta atravessou a linha do ponto sem retorno, a própria natureza do sistema mudou. As regras do jogo foram reescritas. E aí vem a última imagem, aquela que eu queria que ficasse na sua cabeça quando o vídeo terminar. Vênus como uma irmã que entrou, em uma casa aquecida demais, fechou as janelas para segurar o calor, e então percebeu tarde demais que o calor não era conforto, era incêndio. Ela tentou abrir a porta, mas a maçaneta já estava incandescente, e quando finalmente aceitou que não havia saída, ela fez o que sistemas fazem. Encontrou equilíbrio dentro do desastre, um equilíbrio que parece eterno. E você daqui olha para esse ponto brilhante e entende. Às vezes o universo te mostra um espelho. Não para você se admirar, mas para você aprender o preço de atravessar certos limites,